Olá pessoal, como vocês estão? Esse é mais um vídeo da série A Lelê Viaja e dessa vez vai ser sobre a Índia. Estão preparados? Tudo começou porque eu tava com aquele projeto de conhecer as 7 maravilhas do mundo. Não sei se vocês lembram que eu já falei disso no vídeo de Israel. Eu já tinha conhecido algumas e Taj Mahal, que fica lá na Índia, tava na minha lista, assim, eu queria muito conhecer Taj Mahal. Eu tinha um sonho de conhecer aquele lugar e quando eu vim pra Austrália, eu tava com aquilo na cabeça. Eu não sei porquê, porque não fica tão próximo assim da Índia e Austrália. Não é como se fosse Indonésia ou Tailândia, é um pouco mais distante. Mas, de alguma forma, vir pra Austrália me colocou como se eu estivesse muito mais perto da Índia. E eu queria muito, tava muito planejando, muito com aquilo na cabeça de ir pra Índia mesmo. Então, eu cheguei aqui na Austrália em 2015, em março de 2015. E desde então, eu tava pesquisando formas de ir pra Índia daqui da Austrália. Em todas as minhas pesquisas, eu vi que a melhor forma de eu ir pra Índia sozinha, como mulher, seria ir num tour, né? Conheço diversas mulheres que foram sozinhas pra Índia, não tiveram problema nenhum, mas eu tava querendo ir tranquila, sem me preocupar com nada. Quando eu falo com nada, eu tô relacionando mesmo ao perigo de ir sozinha como mulher, tá? Eu não sou nenhuma super poderosa que acha que nada vai acontecer comigo. Eu tenho cuidados quando eu viajo sozinha, então pra mim seria muito melhor se eu fosse em um tour, né? Normalmente eu viajo sozinha sem tour, mas eu gostaria de ir pra Índia em tour. Então o que eu fiz? Eu fui pesquisando opções de tour. Até que um dia eu estava voltando do trabalho, alguma coisa, eu estava numa rua bem movimentada aqui de Melbourne. Isso foi em agosto de 2015. Eu tava passeando lá, voltando pra casa, já tava anoitecendo e eu me dei de cara com uma agência de viagem, que coincidentemente é a agência de viagens que eu trabalhei antes da pandemia, que chamava na época Student Flights. Eu parei lá, olhei e falei assim, vou ver o que eles têm. Daí eu conversei com um agente de viagem de lá, que ele me atendeu super bem, depois eu fechei outras coisas com ele, passagem de outras viagens, né? De tão bem que ele me atendeu. E ele me mostrou um tour que eu já tinha visto antes, que era de 15 dias pro norte da Índia, né? Pra região que eu queria ir. Eu não sei se foi a atenção que ele me deu ou porque eu já tava querendo muito ir, já tinha aquele tour na minha cabeça e eu acho que ele me deu a atenção que eu tava precisando, sabe? Aquele empurrão assim, meu, fecha isso, senão você nunca vai. Que eu olhei assim e falei assim, quer saber? Eu vou fechar. Fechei na hora mesmo. Esse tour foi pela Dia Adventures, né? Uma operadora. E eu amei. Assim, já vou falar de antemão que eu amei o tour, foi perfeito. E eu paguei por 15 dias $1.500 australianos na época, né? Não sei se agora aumentou. Eu tenho consciência de que se você for sozinho, sem tour, sem agência, você paga muito mais barato que isso, né? Porque a Índia é um lugar bem barato. Mas eu não me arrependo de ter ido em tour, foi perfeito. Cada centavo que eu paguei naquele tour foi válido. E o meu visto, eu tive que tirar, como eu ia viajar em março, eu tirei lá pra janeiro de 2016, né? E eu fechei, tudo isso foi com a agência mesmo. Fechei a passagem com ele também, na mesma época do visto. E a passagem eu paguei em torno de $1.100 daqui de Melbourne até a China, da China para a Índia. Foi com a China Southern, que eu já viajei com 3 companhias aéreas chinesas, essa foi a melhor das 3. A minha era uma companhia aérea normal, não tinha nada para reclamar e também nada para falar, meu Deus, que companhia aérea maravilhosa. Era uma companhia aérea normal. Sinceramente, para falar bem a verdade, eu estava morrendo de medo de ficar 1 minuto sozinha lá.
Não sei se é porque eu vi muitas coisas que aconteceram lá na Índia. Então, na agência de viagem, perguntei se vocês têm opção de transfer, alguma coisa. Ele, não, é melhor você pegar táxi mesmo. Eu cheguei super nervosa lá na Índia. Eu falei, meu Deus, vou ter que pegar um táxi. E eu tenho uma amiga que já tinha ido pra Índia sozinha. Ela falou, cuidado com os taxistas, porque eles têm acordo com o hotel e eles acabam te levando pro hotel que eles têm acordo, em vez de levar pro hotel que você vai. Então já avisa eles que tem gente esperando você, que não sei o quê. Era um táxi preto, assim, tipo uma cabinezinha, assim. Eu lembro que eu entrei no táxi e fiquei quieta, né? Quando eu viajava sozinha, eu nunca falava que eu morava na Austrália, porque eu achava, principalmente nos países da Ásia, no Brasil deve acontecer a mesma coisa, mas eu achava que se eu falasse que eu morava na Austrália, eles iam cobrar mais, né? Então eu falava que eu morava no Brasil, sempre. Nesse táxi, eu entrei e o cara começou a puxar assunto comigo. Aí ele falou assim, que hotel que você vai? Eu falei assim, eu vou nesse hotel, tem gente me esperando lá, então eu tenho que ir nesse hotel. Então eu tava bem durona, assim, eu não queria fazer amizade, porque realmente eu tava morrendo de medo. E ele começou a me perguntar o que eu fazia, de onde eu era. Falei, eu sou do Brasil, eu moro no Brasil. Aí ele, o que você faz lá? Aí eu falei assim, né, meio que brincando, né, mas sério. Eu falei, eu sou assassina de aluguel. Aí ele olhou assim no espelho, assim, eu falei assim, mas não se preocupe, eu tô de férias. Ele olhou assim, ok. Eu acho que ele pensou, meu, essa menina é louca, melhor eu nem lidar com ela, porque essa menina é maluca. Então ele me levou, ele tentou me levar num outro hotel. Aí eu falei, olha, eu preciso ir pra aquele hotel, tem gente me esperando, e se eu não chegar em 10 minutos, eles vão chamar a polícia. Eu tentei seguir conselhos de pessoas que já tinham ido pra Índia e foi, teoricamente, essa foi uma das únicas vezes que eu fiquei sozinha mesmo, né? Me deixou no hotel. Nesse grupo do tour, era gente de tudo quanto é país. Essa agência, essa operadora de adventures, eles são canadenses. Então eles vendem em vários países, não só na Austrália. Então tinha gente da Austrália, tinha gente do Canadá, tinha gente da Nova Zelândia, não sei, dos Estados Unidos, não lembro. Tinha gente de vários lugares do mundo lá. Ah, tinha essa menina de Londres, que foi a menina que ficou no meu quarto. Eu fechei o pacote que eu dividia o quarto com uma outra pessoa, né, do grupo. E tinha a opção de fechar sozinho, mas daí era mais caro, né, pra ficar no quarto sozinho. Eu cheguei antes dela, tava lá no quarto de boa e ela chegou no quarto. A gente se apresentou, ela falou assim, ah, você quer comer alguma coisa? Eu falei, vamos. Então a gente saiu pra comer. E depois, quando a gente voltou, de noite, tinha a reunião do grupo, que o guia explicava como funcionava o tour, como que a gente ia fazer, e a gente se apresentava e tal. O primeiro dia a gente começou o tour em Delhi, que é a capital da Índia. Eu lembro que quando a gente saiu, só essa menina e eu, foi bem caótico, assim. A gente foi no meio de um monte de gente, tinha carro, tinha vaca, tinha pessoas, tinha muita gente, até a gente achar um lugar pra comer. E eu lembro que muita gente ficava enchendo o saco, os caras, sabe? Ai, cadê seu marido? Cadê seu marido? Eu não sei, tipo, é uma cultura diferente, então a gente só tem que, sei lá, a gente chega no lugar, só tem que se adaptar, né, com o que eles acham. Então eles acham que tinha uma mulher lá sozinha, cadê seu marido? Não sei. No outro dia, né, nesse dia a gente foi jantar num grupo, daí no outro dia foi quando realmente começou o tour em grupo. A gente saiu num city tour, né, por Delhi mesmo, a gente andava pelas feiras, aí tinha uma vaca no caminho, tinha um monte de gente, bem assim, muita gente junto. A gente visitou alguns templos, mesquitas também. E eu lembro de um templo que a gente visitou, que a gente sentou lá no templo e eles davam comida, né, de graça, assim, para as pessoas que iam lá. Então a gente comeu da comida que eles davam nesse templo. Então a gente sentava assim no chão e eles colocavam o pratinho assim, né, e a comida pra gente. E no final ainda deu um chai, que é o chá que eles tomam com leite, né, e uma bolachinha, assim. Então eu achei bem interessante. Eu acho que quando você viaja, você tem que sentir a cultura toda, sabe? Se eles vão comer com a mão, aquilo vai comer com a mão também. Não tem problema nenhum. Eu tive alguns problemas com comida na Índia, porque
eu não gosto de comida apimentada, eu não consigo comer comida apimentada. Quando eu falo comida apimentada, é muito mais do que comida mexicana, tá? Porque comida mexicana, algumas você consegue comer, né? Tem algumas que são bem apimentadas, mas a pimenta eu acho que é diferente da Índia, não é a mesma coisa. Porque lá na Índia eu não conseguia sentir o gosto de mais nada, só a da pimenta. Então eu lembro que eu emagreci muito nessa viagem de 15 dias, porque eu pedia a comida, tentava comer, parecia que era maravilhosa a comida, mas eu não conseguia terminar, porque doía a minha boca de tanta pimenta que tinha naquela comida. Então foi a única coisa que eu não me adaptei muito bem lá na Índia, mas eu era a única do tour, todo mundo adorava a comida, então o problema sou eu mesmo. De Delhi, a gente foi de ônibus até Jaipur. Pra mim, é uma cidade, assim, a estrutura, as casas, assim, é muito lindo. Eu olhava assim e falava, nossa, que lindo, nossa, que lindo, nossa, que lindo, nossa, que lindo. A gente foi pra vários templos, eu fiquei apaixonada por aquela cidade, é muito lindo mesmo. Claro, assim, gente, a Índia, principalmente aquela parte da Índia, porque aqui na Austrália eu fiz um monte de amizade com indiano de várias partes da Índia, a Índia é enorme, né? Que nem o Brasil, o sul é diferente do sudeste, que é diferente do nordeste, que é diferente do norte. Parece que às vezes a gente tá viajando para diferentes países dentro do Brasil mesmo, né? A mesma coisa a Índia. Aquilo que eu vi naquela região que eu fui, não vai ser a mesma coisa que eu vou ver quando eu voltar pra Índia, pra parte do sul, por exemplo, porque eu quero sim voltar pra Índia. É um país que eu quero voltar com certeza, mas eu quero explorar outras partes da Índia, né? Eu tenho consciência do que eu vi no norte vai ser totalmente diferente do sul. Por exemplo, uma sujeirada na rua, muita sujeira, você vê construções maravilhosas, lindas, aí você olha pro chão, um monte de sujeira, lixo, a vaca comendo o lixo. Eu não sei por que isso acontece, mas acontece lá na Índia. Você tem que estar preparado mesmo pra ver tudo que vocês imaginam. Aí Jaipur foi a minha queridinha, né? Falei, nossa, que cidade linda, que lindo. Eu tentava ignorar aquele lixo no chão, eu falava, nossa, gente, essas construções, que lindo, que lindo. Tirava foto, que lindo, 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 amei. De lá, a gente foi de ônibus também, até uma vila chamada Tor Sagar. Era uma vila mesmo, uma vila bem pequena, não era asfaltada. A gente fazia as coisas andando, a gente fazia trilha, via pôr do sol, passeava para ver as famílias, ele explicava sobre cada casa. Então a gente viu o contraste de uma cidade grande para Tor Sagar, que era uma vila, né? Dessa vila que a gente ficou, a gente foi para Agra, que esse era o lugar que eu estava muito querendo ir. Nossa, eu estava empolgadíssima para ver o Taj Mahal, era o meu sonho. Eu olhava aquilo e falava assim, nossa, isso é real. Enfim, eu lembro que a gente acordou bem cedo para ir pro Taj Mahal e eu tava tão ansiosa, mas tão ansiosa para ir para aquele lugar. E gente, eu fui para Índia em 2016, já tinha viajado muito já nessa época. Então, não era uma ansiedade tipo, ai, que eu nunca viajo. Era uma ansiedade, tipo, eu tava realizando um sonho que eu nunca imaginei que eu ia pra Índia na minha infância. Eu falei, nossa, nem nas minhas loucuras mais loucas eu imaginei que eu ia pra Índia. Então, e ver o Taj Mahal lá na minha frente. Então eu tava muito ansiosa, que me deu até uns revertérios, gente. Não sei se era... Me dava uns revertérios na Índia, vou ser bem sincera. Não era por causa da comida, porque eu acho que se fosse comida ia ser pior do que aquilo. Dizem que a água da Índia você não pode nem escovar os dentes, né? Não é própria pra isso. Então, quando tomava banho, sei lá, eu podia cair na boca, alguma coisa assim. Então, para escovar os dentes, a gente comprava água mineral, escovava os dentes com água mineral, pra você ter uma noção. Mas, voltando a Agra, que foi a cidade de Taj Mahal, no dia do passeio pro Taj Mahal, eu lembro que eu estava muito ansiosa. Eu lembro que a gente visitou o Taj Mahal e a gente ficou algumas horas lá, né? Lá no Taj Mahal, não pode tirar fotos com algumas posições, né? Tipo de yoga
ou sei lá, alguma coisa que desrespeitasse. Eu sou muito Caxias, eu sigo muitas regras, eu fico nervosa de não seguir regras. Mas eu tava num tour com diversas pessoas que não estavam muito afim de seguir uma regra, que era tirar foto em grupo na frente do Taj Mahal. Então eu fui influenciada mesmo. O guia, tudo, ele tinha consciência dos perigos. A gente treinou um dia antes, lá na vila, uma posição de pirâmide, sabe? Pra tirar na frente do Taj Mahal. A gente tirou essa foto. A gente tirou muito rápido e eu lembro que o guia que tava tirando, e ele foi bem rápido de jogar a foto para alguma outra pasta. E o segurança veio e cada um foi para um lado. Ai, gente, eu odeio fazer coisa errada. Porque sempre quando eu faço coisa errada, me pega. Então eu sou muito Caxias, eu detesto fazer coisa errada. Enfim, deu tudo certo, cada um foi pro seu canto. E no final ele falou, de boa, ele achou que apagou a foto, mas não apagou. Mandei para uma outra pasta. Mas falando de foto, eu tirei fotos no Taj Mahal em todos os ângulos que você possa imaginar. Depois que a gente saiu lá do Taj Mahal, tinha a opção de pagar extra por um barquinho que levava a gente por trás do Taj Mahal e eu consegui tirar mais fotos. De lá, a gente foi para uma outra cidade chamada Alipura, alguma coisa assim. Aí depois de lá, a gente foi para Orcha, que é também uma cidade bem pequenininha, não chega a ser uma vila, mas é uma cidade bem pequena, que a gente ia ficar lá mais para uma parada, não tinha muita coisa para fazer lá, mas eu dei a sorte de ter fechado esse tour para ir em março. Março é quando acontece o Holi Festival, que eu não tava esperando, eu não tinha pesquisado o suficiente antes de fechar o tour. O Taj Mahal era o meu sonho, mas o Holi Festival, ele superou o que eu senti indo pro Taj Mahal, porque foi uma experiência muito legal participar desse festival, principalmente numa cidade pequena. E eu vou explicar por quê. Holi é um antigo festival indiano popular, também conhecido como Festival do Amor, Festival das Cores e Festival da Primavera. As celebrações do Holi começam na noite anterior ao Holi, com Holika Dahan, onde as pessoas se reúnem, realizam rituais religiosos em frente à fogueira e rezam para que seu mal interno seja destruído, da mesma forma que Holika, a irmã do rei demônio. A manhã seguinte é celebrada como Rangoli Holi, um festival de cores aberto para todos, onde as pessoas se borram com cores e se encharcam. Pistolas de água e balões cheios de água também são usados para brincar e colorir uns aos outros. Qualquer pessoa é um jogo justo, amigo ou estranho, rico ou pobre, homem ou mulher, crianças e idosos. A brincadeira e a luta com as cores ocorrem em ruas abertas, parques, templos externos e edifícios. As pessoas visitam a família, amigos e inimigos, se reúnem para jogar pós coloridos uns aos outros, rir e fofocar, e então compartilhar iguarias, comidas e bebidas. À noite as pessoas se fantasiam e visitam amigos e familiares. Gente, eu vivi isso pessoalmente. E foi exatamente desse jeito. No dia anterior a gente comprou os pós, né, as cores, e eu tava muito animada. Ele falou, olha, veste o que você vai jogar fora depois. Realmente, é água que sai bem de alguma casa, jogam água em você quando tá passando na rua, jogam o pó. Eu fiquei de tudo quanto é cor, gente. Foi maravilhoso. A gente batia na porta das pessoas, passava o pó no rosto delas. A gente foi numa casa de uma família indiana que tava tocando música de Bollywood, a gente ficou dançando lá com eles. Foi muito divertido, foi um dia maravilhoso, superou as minhas expectativas. Se você pensa em ir pra Índia, programe-se para ir em março e pegar esse Holi Festival. Eu acho que independente de onde você estiver, vai ser muito bom. No outro dia, né, dessa cidade, né, que a gente visitou, a gente pegou um trem noturno para Varanasi. Varanasi é onde fica o rio Ganges, né?
Eu também tava bem ansiosa pra ir pra essa cidade, porque eu já sabia mais ou menos dessa cidade e já tinha escutado muito que é uma cidade muito sagrada pros indianos, né? A gente pegou um trem noturno de Orcha pra Varanasi, que é praticamente dormir no trem. A gente tinha uma beliche, né? Os grupos era bem assim desconfortável mesmo. Eu dormi agarrada no meu mochilão, né? Porque eu não confio nem na minha sombra. E no outro dia você acordava e tava em Varanasi. A gente ficou, acho que umas 2 noites em Varanasi. Dormiu lá, nesse dia que a gente chegou. No outro dia, a gente acordou cedinho pra ver o nascer do sol no Rio Ganges. A gente fez várias atividades nesse dia. A gente via pessoas passando com corpos, né? Porque eles fazem a cerimônia das pessoas que morrem lá nessa cidade. Então você via, tipo, os corpos mesmo, não o caixão. As pessoas carregando os corpos em direção ao rio. Então, como que funciona? Eles cremam os corpos, né, e jogam no rio. No mesmo rio que pessoas se banham, que pessoas escovam os dentes, que pessoas, sei lá, fazem a cerimônia para outras cerimônias religiosas. A gente viu isso acontecer, a gente viu a cremação, né, dos corpos e pessoas jogando os corpos lá. O que o guia falou também que acontece, eu não cheguei a ver detalhes disso, porque eu não cheguei a ver uma cerimônia completa, é que às vezes a família não tem dinheiro suficiente para fazer uma cremação completa no corpo da pessoa e eles fazem a cremação que dá e jogam o corpo no rio. Então, esse rio, por isso que eles têm um certo preconceito desse rio, as pessoas, porque os corpos estão lá, tem cinzas, tem corpos, tem tudo que você imagina. Aí a gente fez um passeio de barco por lá, a gente fez algumas cerimônias, tem gente que do grupo que entrou fez os 3 mergulhos, né, que é uma das cerimônias deles lá. Pra mim, assim, eu conseguia sentir a energia, sabe, da cidade, porque as pessoas realmente falam que é uma cidade que tem uma energia muito forte, é muito espiritual, é uma cidade muito sagrada para eles. Então eu acho que bateu aquilo, o cansaço para mim naquele dia, que eu comecei a passar mal. Chegou um momento, a gente já tinha acordado muito cedo. Então quando chegou mais ou menos umas 6 da tarde, a gente ia ficar lá até mais de noite, porque tinha mais uma cerimônia para ver lá no Rio Ganges. E eu comecei a passar mal, não conseguia, eu tava morrendo de dor de cabeça. E eu decidi que eu ia voltar pro hotel. Só que o guia não podia voltar pro hotel comigo, né? Então ele chamou um taxista lá, um tuk-tuk, né? Que é esses carrinhos de tuk-tuk, que ele conhece. E esse taxista me levou de volta pro hotel. E eu fiquei tão doente que eu acho que já eram umas 7 horas da noite. Eu tomei um banho e dormi mesmo, não consigo. Não sei nem explicar o que era. Era uma dor de cabeça, com ânsia, eu acho que eu tava muito cansada de toda a viagem, já era o final da viagem lá. E eu fiquei um pouco chateada de ter perdido a última cerimônia, porque eu realmente gosto de sentir todas as experiências dos lugares que eu vou. Mas foi bem única aquela experiência de ter visitado Varanasi. Recomendo com certeza, se você for pra Índia, visitar aquele lugar. Depois de passar por todas essas experiências em Varanasi, a gente pegou um voo e voltou pra Delhi. A gente passou mais uma noite ou 2 lá, não me recordo ao certo. E no último dia, era o dia livre, porque cada um tinha um horário diferente para voltar pro seu respectivo país. O que eu falo dessa viagem, que foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, foi uma viagem que algumas pessoas não querem nem saber de ir para a Índia. Para mim foi uma viagem muito especial, eu amei. Eu adoro a cultura indiana, eu adoro a música indiana, eu adoro as cores, eu adoro a roupa, eu adoro as construções, e só a única coisa que eu não gosto muito é a comida, mas para quem gosta de pimenta, aquela comida parece ser muito boa mesmo. O problema sou eu, gostaria muito de gostar.
e voltaria com certeza pra Índia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta aqui no canal que outra viagem que você gostaria que eu fizesse o vídeo. Dá um like, não se esqueça de se inscrever, ajuda muito. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!